Uhum. Vamos lá, então, voltando, né? Tem que mandar de novo. Não, mesmo link. Fala só para eles irem. Vamos lá. Bom, então estamos voltando aí. É importante essa colocação aí, Lucas, que você fez, essa pontuação. Realmente, o CRM dentro do marketing, ele traz, alguns teóricos pontuam também dessa forma que você colocou, sim, né? Às vezes não aí em corporação, resolução, gestão, né? Então, assim, alguns trazem com um outro olhar, tá? Então, se a gente for pesquisar o CRM dentro do marketing de relacionamento, às vezes tem o CRM, mas também com uma visão nesse sentido aí, tá? Porque quando eu sou muito ligado com aviação, teve uma época que eu queria ser piloto, Ah, e, tipo, eu ficava muito ligado nisso. E CRM, pra mim, não era aquilo que você tava falando pra mim. Por que ela tá falando CRM? É de aham, aviação, né? Eu tô aham, com esse negócio na cabeça, que é uma série de instruções que você deve ser orientado na hora de... para precaução de certos problemas na aviação. E eu tava entendi. com isso na cabeça, CRM. Aham. E eu não consegui Então, tirar isso da cabeça, porque eu aprendi desse jeito. Falei, pô, é diferente. você vê que quando a gente vê, é tão comum essa sigla para a gente, porque quando a gente vê CRM, a gente já pensa, né, que é o Conselho Regional de Médicos, né? Mas ele já é para nós. Com o nosso foco aí em gestão em RH, ele tem esse sentido o quê? Né? Cliente, relacionamento, gestão. Então, é só a gente ir incorporando, dependendo o nosso foco de atuação. Aqui nós estamos falando de quê, né? De gestão em RH, dessa área. O nosso foco é a clientela, é a gestão em si, é relacionamento, né? Então, assim, cada área, a gente precisa ver onde a gente está, né? E centrar. Mas eu entendi, tranquilo. Bom, então, o que na verdade o CRM dentro do marketing de relacionamento ele traz? Qual que é o objetivo? Ó? Prover a empresa de meios mais eficazes, integrados para atender, reconhecer e cuidar do cliente em tempo real e transformar esses dados em informações que, disseminadas pela empresa, elas permitem que o cliente seja conhecido e cuidado por todos, e não só pelos operadores aí de call center ou pelos vendedores. Então, é bem importante esse CRM dentro do marketing. Aí vocês vão lembrar também, cuidado aí com os excessos. Eu falei disso ontem. O cliente não gosta de uma relação
muito íntima. Ele quer um contato com um profissional. Então, essas relações, às vezes, muito excessivas, né, muito íntimas, às vezes causam uma estranheza pela parte do cliente. Então, cuidado com o contato excessivo, cuidado em fornecer ou solicitar, às vezes, informações demais. A empresa ela tem que estar falando numa mesma linguagem, todo mundo falando, né, da mesma forma. Por isso que as reuniões são muito importantes para estar todo mundo afiado. Cuidado com essa intimidade demais, enfim, né, essas mensagens essas mensagens que possam gerar confusão, conflito, enfim. E o CRM, ele traz, assim, muito. O que entra aí num CRM, né? Mala direta, as mídias, né? Como que tá as mídias, na verdade, de massa, os vendedores, os sites de internet? Como que é o rótulo do produto que a gente vende, a marca do que nós vendemos, ou a empresa da qual a gente trabalha, que a gente representa, o call center, né, que seria assim esse telemarketing. Como que é feito essa leitura técnica e promocional do que a gente às vezes disponibiliza? E como é feita a promoção de preços também? Tem muitas lojas que tem até alguns clientes que acabam falando sobre essa questão de promoção de preço. Às vezes os gestores, as empresas, se a gente for fazer uma análise de preço, ela não é uma promoção em si. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes se altera o valor do produto para daí você dar uma margem boa de desconto. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com esses descontos assim muito de encher os olhos. Então o cliente, Olha, sim, pode falar, Lucas. a Black Friday é isso, porque eu já vi um negócio da Ricardo Eletro, onde uma semana tava um valor, aí uma semana antes o valor aumentou tudo, foi boom. Aí na hora que eles foram fazer a Black Friday, eles abaixaram para o mesmo valor que estava umas 2 semanas antes. Tá? E assim, ó, a clientela ela já não é mais, as pessoas não são bobas mais não, tá? Então, assim, quem vive aí coletando preço, fazendo pesquisa, a pessoa ela não é boba não, tá? Então, assim, e hoje as pessoas elas pesquisam muito para comprar, até porque a economia tá um caos, né? Então, as pessoas elas pesquisam muito. Então, isso de encher linguiça, não tem mais espaço para esses vendedores ou essas lojas, essas empresas que querem encher linguiça, não. Tá? As pessoas estão muito a par do que está acontecendo, da economia e de valores. Eu faço um trabalho numa clínica que tem em Taquaralto. Então, assim, não sei se todo mundo tem acesso a Taquaralto, mas, assim, a maioria das pessoas falam que as coisas e os produtos que às vezes a gente compra, que se você olhar aqui na Teuton, ali na JKA, os produtos, e você olhar, às vezes, um produto lá em Taquaralto, às vezes o mesmo produto você compra por um valor menor. Então, Com assim, certeza. né, não sei quem já mora aqui há muito tempo, mas eu vejo que o comércio em si em Taquaralto, ele é muito forte. Ele é muito forte. Assim, ele é... A gente se sente... Aí, a Juliana, que é de Goiânia, né? A gente se sente numa Goiânia da vida, né? Em Taquaralto, assim, porque é É tudo... assim, principalmente comércio de roupas lá, alimentação, é tudo mais barato em Taquaral. Tem alguém Ah, aqui... só, Pode sabe, falar. sabe o que me lembra? Eu sou goiano também. Me lembra Campinas, aquilo, não sei o quê. Nossa, Eu aquela parece 25 de Campinas. março. É 25 de março, né? Que tem em São Tem Paulo. 25 de março 24 em de São outubro. Paulo. Tem a 25. 24 de outubro em Goiânia. Gente, Goiânia, eu sempre falo, meu Deus, Goiânia, tu vive muito... você vive bem em Goiânia e você gasta pouco, porque você se veste bem, gasta, né, compra roupas boas com valor bom, porque tem muita feira, é muito
muita fábrica de fundo de quintal, né? Com produtos bons. Então, assim, então a gente que Taquaralto, assim, eu trabalho numa clínica lá em Taquaralto, na quinta e na sexta, de tarde. E aí a gente eu vejo muito isso, né? Essa questão de promoção, de preço, de marketing é bem forte. Bom, voltando aí ao nosso código aí do CRM aí no Brasil, a gente tem algumas fases que a gente pode dividir essas fases, né? Então, fazendo aí uma volta aí no passado, a gente teve uma época dentro aí dessa questão de cliente, relacionamento, de gestão, fim da década de 80 e meados de 90. A gente viu que foi implantado o SAC, né, que é o atendimento ao consumidor. E também ficou bem forte a questão do PROCON, do Código de Defesa do Consumidor. Foi bem nessa fase de 80 e 90 que surgiu tudo isso. Por quê? Porque se percebeu a necessidade da questão dos abusos de preço, dos produtos, às vezes, que as pessoas eram lesadas, né? E foi implantado, então, aí o SAC e também aí a questão do PROCON, né? Para fazer essa busca e tentar ver o lado do consumidor. Bem nessa época aí. Os recursos precários e empregados com baixa qualificação, a gente veio fazendo uma retrospectiva para trás do CRM, a transferência da ligação para setores que, na verdade, resolviam, entre aspas, sabe aquilo de ninguém resolve nada e um joga para o outro? Olha, eu estou com um problema X, aí passa a ligação. Não, fulano, vou passar você para tal departamento. Departamento passa você para... E você fica tipo uma bola de ping-pong. Eu acho que isso ainda acontece nos dias de hoje em algumas situações. Ninguém resolve nada do teu problema, do problema do cliente, mas só fica transferindo os problemas. Só que ninguém resolve, tá? Isso às vezes acontece ainda. E uma insatisfação enorme nessa época aí, nessa fase receptiva que teve aí do CRM. Depois veio a segunda fase, que a gente já vê uma melhora, uma melhora não, uma preocupação com a qualidade no atendimento. Então, a gente fala que é uma fase, essa segunda fase, uma fase áurea da qualidade total. Começou a surgir alguns certificados de qualidade total, os ISOs, né? Uma preocupação em melhorar a qualidade do atendimento para que, na verdade, esse sistema de atendimento ao consumidor não fosse mais um ponto de atrito para o consumidor. Os call centers foram informatizados, começou a melhorar, uma preocupação mais com esse telemarketing. A empresa, na verdade, integra mais a empresa para que todos tenham um foco no atendimento ao cliente. A gente começou a perceber aí a preocupação na qualidade do atendimento e uma ênfase e uma preocupação na redução de custos dos produtos. Por último, veio a terceira fase aí do CRM dentro do marketing no Brasil, que a gente chama de uma preocupação muito grande, final da década de 90, fazendo essa retrospectiva do CRM, que é o processo de fidelização da clientela. Então, as empresas começaram a se preocupar mais em não só vender, mas em manter a clientela. Começou essa preocupação. Então, o início do telemarketing ativo para aumentar essa rentabilidade de cliente. Você atrai, você conquista e você mantém, que é essa fidelização. Né? Eu preciso manter essa minha clientela. Ou seja, eu preciso construir um relacionamento com o meu cliente de longo prazo e não só a curto prazo. A gente tem também, além desse processo de finalização, que é a nossa fase atual, há essa preocupação com a fidelização, mas também com o canal de relacionamento, que é essa fase que a gente está vivendo. Então, a internet tem assumido, principalmente agora, né, pessoal, nessa pandemia,
a internet ela assume um papel importantíssimo no processo de atendimento e de fidelização. A gente percebe que as empresas elas estão muito preocupadas nessa manutenção, até pela concorrência, por essa competição no mercado. Os gestores eles estão buscando uma forma de sobreviver nessa loucura que está, né? Então todo mundo quer se salvar de alguma forma. Então eles têm tentado estreitar esse canal de relacionamento com a clientela, fortalecer bastante. A gente vê isso muito na mídia. A resposta, às vezes, ela tem que vir num tempo real, porque às vezes não há mais tempo, ou tu corre e tu dá um jeito de manter esse canal de relacionamento, ou tu morre afogado aí na praia, tá? Então, a situação atual, assim, ela tá uma loucura, né? Para quem é empresário, para quem é gestor, tentando se manter no mercado, porque isso, na economia, foi um impacto para todo mundo. Para colaboradores, para as pessoas em si, para os gestores. O impacto da economia atingiu todo mundo. Então, a ideia é sobreviver nessa situação que a gente está vivendo aí agora. E isso, às vezes, há essa preocupação e interação com o cliente, eu ficar mais perto, eu tentar resgatar, eu tentar trazer esse cliente mais perto da minha empresa, mais perto de mim. E essa resposta da empresa, às vezes, ela como um todo, e não apenas só aí do telemarketing, do vendedor, ela está louca, né? Ela está, assim, atrás da clientela para tentar realmente... Lembram do gargalo que eu falei, né? Do gargalo, acho que eu dei um exemplo aí na primeira, segunda aula. As coisas, elas estão bem no gargalo. Então, assim, estreitaram e a gente precisa nadar e conseguir reagir a todo esse processo. Vocês estão sentindo essa questão econômica, assim? Não sei o que cada um faz exatamente, no que cada um trabalha, mas para você, né, para vocês alunos aí, impactou a questão financeira, econômica? Como que está a sua vida? Né? Olha, aqui em Palmas, uma coisa que eu estranho quando eu vim para cá é o preço da comida. Principalmente da comida, do alimento em si. Que é muito caro, é um absurdo. Tipo, coisa que eu comprava muito barato, que é carne lá em Goiânia, eu sei que lá é o lugar onde se faz carne, se produz carne, então lá já é mais barato. Mas aqui é o olho da cara quando eu cheguei. E aí, quando chegou a crise mesmo, quando chegou esse negócio da pandemia, ouvi a carne chegar a preços quase de R$ 45 o quilo. E que no meu negócio, o que eu tive que fazer? Eu gosto de comer muita carne, principalmente a vermelha. Tive que começar a mudar para frango, que é mais barato. Eu sou um cara assim, que eu não consigo comer sem carne. Fui criado comendo assim, é meio difícil eu não comer sem carne. Para mim é quase que impossível. É aquela misturinha, assim, eu não como muito, mas precisa estar lá para dar um gostinho. Então, a gente começou e frango enjoa para mim, entendeu? Carne vermelha não enjoa, frango enjoa. Aí a gente fica naquilo. E, tipo, pesou mais aqui pra gente, porque eu, como goiano, gosto de um bom feijão, e o feijão ficou caro também. O que pecou mesmo, assim, o que pegou mesmo aqui na gente foi o alimento, na minha opinião. Pesou muito, porque, tipo, como a gente tem um contrato com o mercado e a gente pega no mercado, e aí a gente só paga no final do mês, a gente viu o baque quando a gente comprou na mesma frequência que comprava, e na hora que foi fechar a conta, deu quase o dobro. Exatamente. Olha, eu não sou nenhuma garota propaganda de Taquaralto, não, tá? Mas eu, com 9 meses de Palmas, eu já estou descobrindo umas brechas de lugares para compras. Por exemplo, eu gostava bastante de ir no Extra, né? Mas eu percebi que os valores de um para outro é muito impactante. Comecei a fazer comparações de preço. Então, por exemplo, carne. Carne tem uns açougues lá em Taquaralto, que se você comprar aqui
aqui dentro de Palmas, eu moro aqui na 706 Sul. Os valores dão uma média assim, de R$ 8 no quilo de carne de Taquaralto para cá. Uma mesma carne. Então, assim, para mim que já tô lá, lógico que às vezes não compensa você, não sei, sair daqui para ir lá só para comprar carne, não sei, né? Mas assim, a gente precisa, e eu acho que todo mundo está fazendo isso, e a gente está aprendendo a pesquisar mais. Aqui na minha casa só mora eu e meu filho. Antigamente a gente, sim, fazia uma comida no almoço, não se comia mais à noite. O Gabriel era desse jeito. Não comia um arroz arrequentado de jeito nenhum. Antigamente. Com essa crise que teve, eu não deixo botar mais nada fora. Nada. Nada não se põe fora mais. Sobrou um restinho de arroz, põe na vasilhinha, à noite esquenta, faz um omelete, frita um bife, faz um nugget, reinventa, entendeu? Mas não se põe mais fora aqui em casa, mais nada. Está proibido. Porque para todo mundo ficou complicado. Todo mundo sentiu esse impacto, né? Eu amo comida chinesa, amo sushi. Antes a gente comia, assim, 2 vezes, 3 vezes na semana. Hoje, a gente só come uma vez no mês. Quando eu digo, Gabriel, hoje nós temos rico, que eu recebi. Ele está rindo aqui. Hoje nós temos rico, que hoje o pagamento saiu. Então vamos comer um chinês hoje. Aí ele adora também. Mas assim, é uma vez no mês. Então a gente foi se adaptando, foi se ajeitando, foi aqui, ali, né? Todo mundo se reinventando, gente. É todo mundo. Né? Não é fácil para ninguém, né? Tá bem difícil sobreviver, né? Então a gente tem esperneado. Eu sempre cito assim, a gente tá que nem um sapo. Eu acho que a gente tá que nem um sapo dentro de uma panela de água quente. Acho que o sentimento é esse que eu tenho. A gente tá pulando, esperneando. Se tu pular da panela, tu vai se esborrachar. Se tu ficar, tu morre cozido. Então, assim, a gente está numa situação muito complicada. Não é, pessoal? O sentimento é assim, ai, meu Deus, o que eu faço? Né? Não é? Não sei se vocês têm esse sentimento também, mas não está fácil para ninguém, realmente. Também tem. Né? Mas eu acho que logo isso vai mudar. Porque, tipo, eu tô vendo aí que muitos países grandes, tipo, mais grandes que nós, está em pior situação que a gente. Entendeu? O nosso país, mesmo que o pessoal possa reclamar. Eu sou um cara que a Juliana aí sabe, alguém aí que já estudou comigo sabe que eu sou bem politizado, que eu tenho a minha opinião bem fundada e eu defendo o que eu acho. E, tipo, eu acho que a nossa retomada da economia vai ser grandiosa e eu acho que a gente vai sair mais forte. Tomara, A gente vai sair né? mais forte do que entrou. Porque, querendo ou não, agora obriga a fazer que os políticos não queriam. Porque para sair disso vai ter que abrir as reformas. Entendeu? E o que o presidente... Não estou falando que as atitudes dele foram todas perfeitas. Muito longe disso. Mas uma coisa que ele sempre falou, bora focar na economia, bora fazer esse trem andar, porque o pessoal sempre é tributário, né? Agora eles vão abrir a oportunidade, porque a sociedade está vendo, sem uma reforma tributária, não vai dar certo. E o pessoal agora, os políticos, estão falando assim, nós vamos votar, nós vamos fazer. Porque aqui, se não tiver pressão aqui, não acontece nada. Essa é a realidade da gente. É verdade. E eu acho que a gente está num caminho virtuoso, vamos dizer assim. E eu tenho muita esperança no nosso país, porque o nosso país, com essa crise toda, com essa roubalhada toda, continua sendo a 8ª maior economia do mundo. Vamos ter Entende? esperança, né? Porque, tipo, não é possível que a gente vai ficar sempre nisso. Eu acho que a gente pode ter esperança, a gente pode acreditar sim que vai dar certo. E com fé em Deus a gente vai sair dessa água fervendo e não vai se esborrachar no chão também. É verdade. Não, eu sempre digo que, embora esse sentimento, a esperança é uma coisa que a gente não pode perder, né? Se acabar a esperança, acabou, né? Então a gente precisa ter esperança realmente, que as coisas vão melhorar, que
só mais um dia e vamos que vamos, né? Força na peruca, né? Então, vamos. Então, assim, dentro dessa perspectiva do cliente, a gente já consegue sentir um efeito da experiência. Então, um fornecedor, às vezes, com um bom histórico de relacionamento, bem sucedido, ele pode falhar de vez em quando. E nisso, o cliente, a gente tem que ter o cuidado para ele não fazer essa mudança drástica, porque, vamos supor, a gente tem algumas coisas e alguns lugares que a gente é cliente fiel, não é? Vocês não têm os lugares que vocês são clientes assim, fiéis? Compra no mesmo lugar, tipo vocês aí, da tua família, Lucas, sempre no mesmo mercado. Ou a gente sempre vai numa mesma farmácia, ou usa um produto, sempre a mesma marca. Não é assim? Então, assim, às vezes a gente tem um histórico aí de relacionamento, às vezes com um local, e a gente é tão fiel que mesmo que às vezes a pessoa às vezes falha, a gente está lá. Não, mas eu gosto tanto daqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É porque já atingiu um nível aí de fidelização que a gente continua, né? Mas a gente tem que procurar esse efeito da experiência para o cliente, para ele não mudar de fornecedor. Tipo, olha, enchi, não compro mais de você. Lembram daquilo que eu falei da minha compra dos 2 sanduíches? Que eu comprei a Coca-Cola de 600, não veio a Coca-Cola. Eu disse, ó, eu não compro mais de vocês. Última vez, não compro mais. E fiquei chateada e falei, não compro mais. Vou pedir em outro lugar. Última vez, primeiro e último que eu compro de vocês. Eles vão e me mandam uma Coca de 2 litros. Aí eu fiquei, Aí eles que te tadinho. compraram, né? Aí eu fiquei, tadinhos, fiquei com dó, não, vamos pedir lá de novo, né? Então, assim, estão entendendo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, eles conseguiram me ganhar aí né? Nesse efeito aí que eles fizeram reverso, né? Olha só, falei também para vocês já, vou ser bem rápida nesse item. O propaganda boca a boca, né? Alguns citaram aí alguns exemplos de situações de nível de satisfação. Então, o cliente ele fala assim, quando ele está satisfeito, ele fala, a média é ele falar para mais 8 pessoas, né? Assim, dentro de uma perspectiva. E o insatisfeito ele fala para 15. Ele detona você no mercado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o cliente insatisfeito. Ele quebra você aí no mercado, tá? Tem que ter muito cuidado. Que foi, Lucas, que tu fez assim com a cabeça? Olha, para eu quebrar a Oi, nossa, eu faço questão de falar. Não gosto. Isso me deu tanta dor de cabeça que só de lembrar eu já fico Eu me injuriado. lembro que tu falou, Gente, cadê os outros alunos dessa aula, hein? É sempre assim? Uma participação 100% do Lucas, da Juliana e os outros. Até parece que nós temos numa aula aqui em Valéria. trio. A Valéria fala. Valéria! Professora está aqui também. Estamos ouvindo, professora. Tá. Cadê A a Valéria Helena? tem boa... Somos aqui, ouvintes. Somos ouvintes de vocês. Meu Deus. A Valéria tem boas ideias. A Valéria Aí, gosta vamos quando ela fala. Ela tem uma ideia legal mesmo. Vamos participar. Eu sempre estou falando na sala. Eu sinto falta aí Só dessa a turminha interação. aí que fica caladinha. Cárita. Eu não A Juliana sei fala não também, se vocês participa. não estão num A Cárita, a botequinho, tomando uma Poliana. cerveja e não querem nem aparecer, só estão ali, ó. Não sei não se não estão no botequinho da esquina. Não sei não. Aí quando acaba a aula, fala, uai, já acabou. Já acabou a aula, Tchuai, mas não é possível um trem desse, né? Tá todo mundo caladinho, professor, ouvindo aí. Sei não, viu? Essa aula tinha que ser, por isso que olha como a gente sente falta do corpo a corpo, né? De uma aula ao vivo, que tu tá ali olhando para as pessoas e vendo as atitudes delas, né? Aí eu não consigo ver os outros? Não sei não o que estão fazendo. Bom, a perspectiva do cliente é a questão do problema do tempo.
Eu não sei vocês, mas assim, às vezes eu tenho a impressão que o dia, que ele é igual para todo mundo, 24 horas, às vezes parece que o tempo diminuiu para nós, né? Parece que a gente não tem mais aquele tempo que a gente tinha antigamente. Parece que as coisas estão muito aceleradas. Tudo está muito acelerado, né? Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento, mas eu tenho. Então, a escassez do tempo livre nos dias atuais fazem, às vezes, que o cliente deseje mais em menos tempo, justamente porque está tudo muito acelerado. Então, às vezes, ele pode querer que o problema dele seja resolvido. Vamos lá, mas como assim? Ainda não resolveu? Mas vamos, não sei o quê. Por que está demorando tanto? Então, o cliente ele tem exigido muito de nós e ele quer as coisas num tempo menor. Né? Ele tem muita pressa, muita sede de ver o problema dele resolvido. Quanto tempo nós temos? 10 minutos. Temos 10 minutinhos, né? Falta muitos slides ainda? Não. Nós temos em quantos? Acho que tá. Tá quase. Tá Quase acabando. Então, olha só. A perspectiva do cliente aí, o CRM em decisões de compra com alto envolvimento. Se uma decisão de compra é importante para o cliente, a compra merece uma atenção especial. Então, é aquilo que eu também já disse. Quanto maior o valor do produto da aquisição, o cliente, às vezes, ele vai exigir mais de nós. Dependendo do valor do produto, ele vai querer uma atenção superior. Né? Não se contenta mais com qualquer coisa, com qualquer atendimento, não. A perspectiva, ainda dentro da perspectiva do cliente, isso é um olhar nosso do cliente em si, o que ele pensa, como ele é, tá? A gente está assim, como se a gente estivesse dentro da mente do nosso cliente. Então, o CRM como elemento de reforço positivo em caso de compra, às vezes aí com dissonância reduzida. O cliente busca informações sempre adicionais sobre o produto que ele vai comprar. Porque ele quer tirar todos os sentimentos dele de dúvida, de ansiedade sobre o funcionamento do produto. Então, sempre tem aquele cliente que às vezes ele vai exigir, não, mas me fala mais. Do seu produto. Não, mas não me convenceu ainda. Então, o cliente ele busca muito, muitas informações além, para tentar sanar, às vezes, o sentimento de dúvida dele na efetivação aí de uma aquisição de um produto em si. A marca e a lealdade do cliente. Também aí, ó. Acabamos de comentar. A gente é muito leal, às vezes, a marcas. Né? Tem algumas coisas que a gente compra e é aquela mesma marca. Vocês lembram agora de um produto, assim, rapidinho, que vocês são fiéis a uma marca? Sou fiel a Samsung. Sou fiel a Omo. Omo. Verdade. Mais alguém? A um produto? Eu sou fiel a Mabel. Mabel. Eu sou fiel a uma Stella Artois. Ou uma Heineken. Eu sou fiel. Enfim, estamos falando de gostos, né? Um vinho chileno. Para mim, no máximo, um pouquinho de uva, porque a minha religião não permite bebida. Tá certo. Mas uma Coca-Cola eu não abro mão também. Uma Fanta uva, adoro uma Fanta uva também. Para mim, o goianinho é o melhor. Uhum. Olha aí como os gostos se diferenciam, né? A gente tá falando de marca. Vou levar goianinho para você, Lucas. Goianinho. Vou levar goianinho para você. Que aí, nossa, eu vou gostar muito. Você não sabe tanto que eu gosto de goianinho. Juliana, você fica em Goiânia? Você mora em Goiânia? Seu microfone tá fechado. Então, eu fui para Palmas no início do ano passado para estudar. Daí a minha prima mora em Palmas, inclusive ela é professora também na faculdade top. Daí na pandemia eu vim para Goiânia, porque eu não trabalho, né? Então eu vim
para ficar a quarentena aqui, porque aí a gente fica mais quietinhos, né? Minha prima ainda tem o trabalho dela na Unitinho e fica se deslocando. Aí, para nos resguardar, a gente resolveu até esse distanciamento. Mas aqui também eu tô bem quietinha aqui. Tá certo. Então, Muito. aproveitei a pandemia para ficar aqui, né? Porque não ia ter como eu ficar vindo para cá, porque eu, mesmo em Palmas, eu vou para Goiânia de 15 dias, né? Mas aí, como não ia ter como ficar fazendo esse deslocamento, eu fiquei quieta Tá certo. aqui. Mas já morei em tudo quanto é lugar em Brasil, já fiquei em Curitiba, Brasília, então Bacana. já Bacana. dei uma viajada. Bom, então assim, vou tentar acelerar um pouquinho agora, que a gente está, né, com um tempo bem escasso. Essa é a perspectiva do cliente dentro de um item controle. A gente tem que fazer todas as tentativas para descobrir como dar ao cliente ansioso ou como resolver, né, essa ansiedade da clientela nesse relacionamento que a gente tem com ele, tá? E a gente ouve falar bastante também da questão, dentro de uma perspectiva do cliente, da questão da automação, né? O que na verdade é a automação? A automação é a possibilidade de aumentar as vendas sem contratar pessoas. Então, assim, de que forma que eu posso, às vezes, fazer um processo de automação na minha empresa sem ter que contratar? Como eu posso ampliar isso? Às vezes o marketing de relacionamento vai me ajudar, tá? A ampliar, a automatizar e sem ter que contratar, tá? Então a automação, assim, ela está muito ligada aí com a possibilidade de aumentar a questão das nossas vendas, né, dos nossos negócios, sem ter que contratar mais vendedores, ou enfim. Então, às vezes, essas informações, elas são automáticas, né? Pode ir. A perspectiva do cliente dentro, assim, de um script. Vai para baixo um pouquinho. Mais. Não. Para cima. Então, assim, às vezes a gente precisa criar um script, elaborar um sistema e um roteiro que treine as equipes a fim de que esses clientes acreditem aí no comando da situação. Então, olha só aí como que seria um roteirinho, uma perspectiva, assim, de início de um roteiro, numa visão de CRM. Uma saudação, às vezes isso, né, se a gente estiver fazendo pela internet ou alguma situação, a saudação, eu verifico às vezes alguns arquivos, vejo se esse cliente, eu acho que acontece isso muito com por exemplo, a BRK, acontece muito com a Energisa, com essas empresas, eu acho que eles trabalham muito nesses scripts. Bom dia, tem aquele atendimento formalizado, a saudação, verificam os arquivos, né? Às vezes pede para você CPF, alguma identificação, vê se tem alguma pendência, que é no caso da existência de arquivos. Se tiver, lê, podem ver que da existência de arquivos, às vezes vai lá para cima, lê as propriedades do arquivo, vê esses dados do arquivo lido. Há mais arquivos? Sim, não? E a contagem desses arquivos processados. Então, assim, isso às vezes é um trabalho que é feito, dependendo do tipo de produto ou do tipo de serviço, onde a equipe ela cria um script. Eu acho que dá para pegar esse exemplo mesmo da Energisa, da BRK, eles fazem bem esse processo, é como se eles seguissem um script. Cumprimenta, verifica arquivos, vê se tem arquivos pendentes, se não tem, te fala, tenta resolver seu problema, se não tem, né? E faz essa contagem e finaliza o atendimento. Agora eles colocaram esse atendimento de serviços, não sei se vocês têm acesso ou se vocês ligam, sempre pede para o cliente pontuar o nível de atendimento, né? De 0 a 5. Como foi o atendimento? 0 como péssimo e 5 como se fosse uma nota superior. Só que eu acho que não sei como se eles estão conseguindo fazer essa leitura, porque eu acho que nessa velocidade que a gente está, nem o cliente espera lá para avaliar atendimento, já desliga logo, tchau, né?
Eu faço questão de responder. Hoje eu fiz isso, tu acredita, Lucas? Eu fiz uma avaliação porque a pessoa foi tão bacana, assim, sabe? Me atendeu assim tão bem que eu disse, olha, hoje eu vou avaliar esse atendimento. Assim, achei bem. Professora, Hum. professora, Sim? eu trabalhei mais um pouquinho de 6 anos na empresa Telemática e quando a gente pedia para ficar na pesquisa, a gente ouvia o cliente desligando. Nem todos ficam. Não ficam, né? Tá. Então, vejam como é importante, né? As empresas elas estão preocupadas em medir o nível de satisfação da clientela. E isso faz parte do CRM, tá? Eu espero, assim, a gente está quase encerrando, tem menos de 1 minuto, bem acelerado também, até porque hoje a gente interagiu bem legal. Mas, assim, se tiverem alguma dúvida ainda, eu vou mandar esses slides para vocês.